Para entendermos melhor a natureza da força de atrito, devemos lembrar que ela, assim como a força normal, são forças de contato, portanto de natureza eletromagnética e devendo ser explicadas a nível microscópico. E esse foi o foco da pesquisa durante o século XX, em especial na década de 1980, com o desenvolvimento do microscópio de força atômica, que permitiu aos cientistas pesquisarem os mecanismos físicos do atrito em escala atômica. Para entendermos o modelo que valida as leis empíricas do atrito, enunciadas entre os séculos 17 e 18, por Amonton e Coulomb, imagine duas chapas de metal de superfícies planas, e aparentemente polidas. Ao analisarmos esses materiais a nível microscópico, constatamos que por mais polido que estejam, mesmo sendo submetido a processos industriais de polimento refinado, essas superfícies são totalmente irregulares, e cheias de reentrâncias quando observadas em escala microscópica. Quando colocamos corpos em contato com essas superfícies, apesar de macroscopicamente termos a sensação de elas estarem totalmente apoiadas uma na outra. A bem da verdade, o que ocorre é que somente os pontos mais altos das reentrâncias das rugosidades dessas superfícies se tocam. Dados recentes mostram que somente 0,1 milésimo dessa área está efetivamente em contato, e soldadas naturalmente a frio, em um processo denominado de microsoldas. São essas microsoldas as responsáveis pela aderência e resistência dessas superfícies ao escorregamento. Assim, quando é aplicada uma força sobre um bloco apoiado sobre uma superfície, as microsoldagens resistem ao deslizamento até um limite. A essa força de resistência denominamos de força de atrito estático. Durante o escorregamento de uma superfície em relação à outra, as microsoldas diminuem significativamente, gerando uma força de resistência menor denominada de força de atrito dinâmico ou cinemático. Podemos também constatar que durante o movimento, as microsoldas tendem a serem refeitas, e logo em seguida são rompidas em um processo contínuo de geração de calor. Vamos agora analisar a questão da relação entre a área de contato e a força de atrito no escorregamento dos corpos. Vimos que as leis empíricas do atrito enunciadas por Amonton e Coulomb prevêem que a força de atrito independe da área de contato das superfícies. Como explicar esse fato utilizando nosso modelo microscópico das microsoldas? Para entendermos melhor essa questão, suponha dois blocos de massas iguais, com áreas de contato distintas, apoiados em uma superfície plana. Veja. Como já comentado, em escala microscópica, a área real de contato entre as superfícies é uma fração muito pequena da área aparente, porém, quanto maior a pressão sobre elas, mais fortemente serão geradas microsoldas entre as reentrâncias. Tal constatação nos permite concluir que o bloco de maior superfície de contato irá produzir menor pressão, gerando assim microsoldas em maior quantidade, porém não tão fortemente ligadas. Já no bloco de menor superfície de contato, a força normal estará concentrada em uma área menor, gerando maior pressão. A consequência será microsoldas em menor quantidade, porém fortemente ligadas. Podemos então dizer que para superfícies de maior área de contato, as seguintes características são constatadas em escala microscópica. Primeira constatação: o número de pontos de microsoldas entre as superfícies de contato será maior. Segunda constatação: a força normal, por ser distribuída por uma área maior, gera uma pressão de contato menor. Terceira constatação: pressão menor gera microsoldagens menos profundas, isto é, mais fracas. Já para as superfícies de menor área de contato, vale as seguintes constatações em escala microscópica. Primeira constatação:
o número de pontos de microsoldas entre as superfícies será menor. Segunda constatação: a força normal, por ser distribuída por uma área menor, gera uma pressão de contato maior. Terceira constatação: pressão maior gera microsoldagens mais profundas, isto é, mais fracas. Observe a tabela em tela. Comparando o número de microsoldagens e a intensidade das ligações nos dois casos, conclui-se que um fator compensa o outro, e por isso o escorregamento praticamente não depende da área de contato. Do exposto, concluímos que o modelo microscópico das microsoldas explica de forma satisfatória as leis do atrito apresentadas por Amonton e Coulomb, ao descrever o comportamento das forças de atrito estático e cinemático. Porém, não podemos esquecer que essas leis nada mais são do que aproximações fundamentadas em construções empíricas. Apesar de elas serem adequadas na análise de muitos sistemas físicos envolvendo o atrito, não podemos esquecer que elas foram estabelecidas nos séculos 17 e 18, onde os cientistas não possuíam recursos tecnológicos para estudar o atrito com o refinamento necessário. Atualmente, a comunidade científica dispõe de equipamentos de alta tecnologia, que permitem um estudo mais aprofundado da natureza do atrito em escala atômica. Sendo assim, novos modelos em nanoescala, baseados na termodinâmica, estão surgindo para explicar melhor a origem do atrito e entender alguns comportamentos de materiais que não são previstos nas leis convencionais do atrito. Para atender a demanda nessa área, foi criado em 1966 uma nova área de pesquisa denominada tribologia, definida como a ciência e tecnologia das interações de superfícies em contato, tendo como pilares o estudo do atrito, a lubrificação e o desgaste de materiais. A tribologia une os campos da física, química e engenharia mecânica, com o objetivo de criar novos materiais, novas tecnologias de lubrificação, novas tecnologias de tratamentos de superfícies, e prever o comportamento de sistemas físicos envolvendo o atrito. Muitas são as áreas onde a tribologia é aplicada exaustivamente. Por exemplo, a indústria automotiva, as pesquisas aeroespaciais, a agricultura, as indústrias de construção civil, farmacêutica, militar, de roupas e calçados, de cosméticos, de revestimentos, de implantes ortopédicos, de processamento de alimentos, dentre outras. Concluindo, percebemos que apesar das leis empíricas que regem a força de atrito, enunciadas há mais de 200 anos, serem de simples entendimento e aplicáveis a uma vasta gama de situações de nosso cotidiano, vemos por outro lado, que o atrito é um fenômeno de natureza eletromagnética, muito complexo, quando estudado em escala atômica. Espero você na próxima videoaula, onde estudaremos a força de atrito no processo de rolamento de corpos sobre superfícies. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.